Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de The House, um filme stop motion que contou umas histórias bem estranhas que a gente vai tentar interpretar aqui. Lembrando que essa é a minha visão sobre o assunto, então espero que vocês gostem. E muito obrigado a todo mundo que me pediu pra fazer vídeo sobre isso, foi bem legal da parte de vocês, valeu rapaziada. O filme começa com a história da Mabel, onde eles recebem uma visita da parte da família do Raymond, que é o pai da Mabel. E eles são legais? Não, eles não são legais. A família dele é muito chata e crítica, fica toda hora menosprezando as coisas que eles têm. A mãe do Raymond, principalmente, critica bastante o filho, falando que vê nele o pai, que aparentemente era um alcoólatra e sem perspectiva de futuro. Eles são muito estranhos. Não são, mamãe? Eles têm suas manias, mas são família. E na minha visão, esse primeiro conto diz muito sobre aparências e relações familiares, porque nesse primeiro momento eu pude ver que as relações familiares sempre têm dois lados, o ruim e o bom. O lado ruim da família do Raymond, por exemplo, é que eles são pessoas que julgam as pessoas em decorrência dos bens materiais, mas o lado suportável é que eles são família. E para tornar as coisas suportáveis, basta que a gente veja a sua essência. Por exemplo, antes de ter uma pessoa insuportável ali, que é a mãe do Raymond, em sua essência, ela é a mãe. Se, por exemplo, você, assim como o Raymond, briga com a sua mãe, e isso faz você se sentir péssimo, é porque você tá encarando a situação colocando a definição de injusta ou chata acima da definição de mãe. Então é claro que se você encarar as coisas pelo lado mais pesado, sem antes considerá-las em sua essência, as coisas serão insuportáveis. Por isso eu acho que uma boa forma de evitar conflito é encarar primeiramente as pessoas como elas são em sua essência. Pessoas, e nada mais. Então se a gente puder estabelecer uma ordem hierárquica para não sermos intolerantes até com aqueles que não merecem a nossa tolerância, devemos ver as pessoas em sua essência antes do nosso julgamento. Deu pra entender? Eu acho que sim. Daqui pra frente é onde algumas coisas bizarras acontecem por ali. Depois que os hóspedes não desejados vão embora, o Raymond começa a se sentir insuficiente, começa a reclamar consigo mesmo, dizendo que não serve pra nada. Mas quem definiu que ele não serve pra nada? Essa ideia foi colocada na mente dele pela mãe dele e ele a aceitou de mãos abertas. E agora a ideia pertence somente a ele. Então o único culpado de sua própria culpa é ele mesmo. E aqui é onde acontecem algumas coisas mágicas. O Raymond encontra uma liteira enquanto vagava bêbado, e dentro dela tinha um Van Schombeck, que é um ser estranho com um ar meio diabólico. Ao decorrer do filme, a gente vê que naquele momento o Raymond fez um acordo com ele, onde ele ganhou uma casa totalmente nova e de graça, com a única condição de que ele deveria abandonar a casa antiga. Ele disse que seríamos invejados por quilômetros ao redor. Um farol de luz na colina, Penny. Essa frase aqui é bem decepcionante, já que ele só queria a casa para ser invejado pelas outras pessoas, como se o ápice e a coisa mais importante da vida fosse ser invejado, porque há os que se ocupam invejando o destino alheio e desprezando o seu próprio. Mais pra frente a gente pode ver ele se mudando pra casa nova e isso sendo um completo desastre, já que as coisas parecem ter piorado. A Mabel e a Isobel, que são as únicas crianças da casa, são as pessoas que enxergam que tudo aquilo é uma grande guerra inútil e desejam voltar pra casa antiga, onde havia um senso de familiaridade e conforto, já que nessa casa, os pais delas se ocupam mais em estarem distantes. Em troca de aparência, essas pessoas perderam sua essência. É muito triste que as pessoas não saibam aproveitar as riquezas que têm, e é muito triste que definam um valor pessoal de acordo com os bens que você tem. A sua quantidade de dinheiro não quer dizer nada sobre a sua alma, e acreditar que você será para sempre pobre ou para sempre rico pode ser emocionalmente custoso. Se a família da Mabel tivesse sido feliz na casa anterior, eles teriam mais tempo de vida feliz quando também ficassem ricos. Portanto, a felicidade deve independer da quantidade de riqueza. Resumindo, fogo na pirâmide de Maslow. Quando a casa antiga tá sendo destruída, o Raymond tá rindo como se fosse algo pra se orgulhar. E acho que essa é uma das únicas partes que eu concordo com o Raymond, porque aquela casa simboliza o passado e o passado inevitavelmente fica pra trás. E quando isso acontecer, que olhemos pra destruição com um grande sorriso no rosto. Existe também esse momento em que os pais ganham uma roupa que aparentemente tem um alto valor ali naquele universo, mas só lá mesmo porque é muito feio esses negócios. Estão esquisitos. Vocês dois. A Mabel parece ser a única pessoa consciente naquele local onde só ela enxerga a verdade. E talvez isso tenha a ver com o fato deles serem adultos e que estejam apegados demais a parecerem ricos com alto valor social, enquanto as crianças só querem conforto e carinho dos pais, independente de onde estejam. Um dia, a princesa Esme acordou e viu que todo mundo no reino havia adormecido. Ela às vezes se perguntava se era ela quem estava dormindo mesmo, enquanto os outros estavam acordados.
É nesse momento em que a Mabel e a Isobel exploram a casa por acidente e ficam presas no porão, onde tinha literalmente a casa antiga em perfeito estado. E aquele é provavelmente um lugar mais saudável pra se viver ali dentro daquela mansão, porque não tem toda aquela loucura de operário construindo alguma coisa toda hora, como se fossem parasitas. Bom dia. Acabamos de nos mudar. Logo em seguida, algumas coisas acontecem e na tentativa de acender a lareira, o Raymond começa a queimar os móveis que estavam no porão. Eu encaro esse momento como se fosse uma renúncia à essência do que era antigo, e aqui ele renunciou tudo o que ele era em nome dos bens materiais. E por conta disso, ele e a Penny terminaram por si só se transformando em móveis, em bens materiais. E o conto termina assim, com a casa em incêndio e a Mabel sendo a única consciente de que aquilo era luxúria, indo embora e abandonando 2 passados pra trás. A segunda parte do filme conta a história de um rato muito esquisitinho, só que o que antes aparentava ser uma época mais medieval vitoriana, agora é no mundo moderno. Ele tá em uma casa que vem dando vários problemas, um deles é essa infestação de insetos, que vem tomando conta de tudo ali. Durante a história, ele fica em ligação com a namorada dele, desabafando sobre tudo que acontece. Tchau, amorzinho, saudade. Nessa primeira metade do conto, ele tem como objetivo consertar a casa pra vender. O rato se esforça muito em deixar tudo nos trinques, apesar de não conseguir totalmente eliminar todos os insetos, ele consegue conter por um pouco de tempo. Quando a visitação pra venda começa, as pessoas chegam e tratam a casa com muito desrespeito, sujando tudo e não achando nada demais. Apesar do rato ter se esforçado pra deixar tudo da melhor forma, as pessoas não reconhecem isso, o que causa uma certa decepção nele. A ansiedade gerada nele, nesse caso, é porque ele precisava do dinheiro que vai conseguir vendendo a casa, mas ele não imagina que talvez isso não aconteça. Você precisar de algo não quer dizer que esse algo vai se concretizar, e talvez tudo aquilo que não se concretize, você não precise de fato, mas apenas pense que precisa. Aqui nessa parte eu encaro até como uma questão de expectativa e o quanto as pessoas não se importam de verdade com seus sonhos. Todo mundo tem a própria vida pra viver. Até que aparecem esses 2 ratos que dizem que gostaram da casa e que estão muito interessados, e essa ratinha pergunta algo muito interessante. Os móveis estão incluídos no preço mais alto? Nesse caso, qual que seria o preço mais alto? Será que ela tá falando de um valor monetário? Não seria para um ser consciente cuja consciência é a coisa mais valiosa, a própria, o preço mais alto? Os ratos continuam na casa e passam por um tempo se aproveitando da hospitalidade que o outro deu, por conta da venda. Estamos extremamente interessados na sua casa. Por causa desse interesse deles e da necessidade que se criou de vender a casa, ele não poderia simplesmente expulsar os hóspedes, apesar de já estar bem claro que nenhum ali queria comprar nada. Eles ficam lá por um longo tempo, o suficiente para fazer o rato entrar em colapso mental, já que são parasitas que não vêm somente se aproveitando do ambiente, mas também da mente do rato mais fraco. E ao decorrer do conto, o rato se cansa dos hóspedes que ficam se aproveitando dele e liga pra polícia. Quando eles chegam, eles anunciam que não vieram para expulsar as pessoas, mas para avisar para que o rato parasse de ligar pro seu dentista fingindo que é sua namorada. Ou seja, esse tempo todo ele não tava ligando pra namorada dele, porque não tem, ele ligava pro dentista e o tratava como namorada. Que o senhor o conhece demais e ocasionalmente o chama de amor ou até mesmo de coração. Logo após isso, chegam mais visitantes que são parentes dos hóspedes indesejados e eles ficam naquela casa. O rato acaba aceitando o que aconteceu ali e fica ali, se comportando como um rato se comportaria no nosso mundo real. Eu até diria que o que aconteceu ali foi uma vitória, já que ele abdicou de todos os bens materiais e de certa forma retornou às suas origens, onde todas as suas inseguranças também foram eliminadas, mas na minha opinião, essas inseguranças foram dilaceradas da forma errada. Não foi com a razão, foi com o instinto. Se a razão é algo inerente somente à existência da sua espécie e você perde ela, você já perdeu demais. E foi nessa que ele pagou o preço mais alto, a perda de sua consciência e de sua razão. Aqueles hóspedes que antes se mostravam ratos se revelaram insetos, dos quais já estavam lutando fazia algum tempo. E ele próprio, no fim, acaba se tornando um. Isso me lembra uma frase do Nietzsche, que é até um pouco clichê. Aquele que luta muito tempo com os monstros deve acautelar-se para não se tornar também um. Pois quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. Aqui, ele lutou muito com os insetos, e no fim, acabou se tornando um. O terceiro conto de longe é o meu preferido. Ele conta a história de uns gatos em um mundo pós-apocalíptico, onde a sociedade foi tomada por água e as pessoas se locomovem através de embarcações. Aqui nesse mundo, a casa que faz parte das 3 histórias é uma ou a única construção que se manteve de pé. Nessa parte a gente acompanha a história da Dona Rosa e de alguns inquilinos da pensão dela. Essa gata, assim como nos outros contos, tem como desejo reformar a casa, e para isso ela vive cobrando o aluguel dos inquilinos, que nunca pagam. É dia de aluguel.
Ainda estamos nessa? Sim, ainda estamos fazendo isso. Ela mesma fica tentando reformar a casa, assim como no conto do rato, mas nunca dá certo. E dessa vez não é por conta dos insetos, mas por conta do universo mesmo, ele só não quer. Na pensão a gente tem 2 inquilinos. O Elias, que é um gato com a personalidade meio de um jovem, e a Jen, que é uma gata meio mística. Eu desisti do tempo há muitos anos. Quando a Rosa vai cobrar o aluguel por dinheiro, eles sempre acabam pagando com outras coisas. O Elias com peixe e a Jen com pedras. Aqui a gente percebe que eles não pagam com essas coisas por mal, ou porque não querem pagar, mas porque essas coisas são as mais importantes pra eles. Tem uma cena onde a Jen e o Elias estão assistindo TV e rindo muito. A Rosa é convidada pra sentar ali e estar ali também, mas ela simplesmente ignora e vai embora. Isso porque ela tá preocupada demais com outras coisas. Mas com o quê? O mundo tá todo destruído e inundado, então mesmo em um mundo onde não há motivo pra preocupações, uma mente irracional é capaz de criar essas perturbações e fazer você não se aproveitar do que lhe resta. Mais pra frente aparece o Cosmos, o namorado da Jen, e ele serve meio como um guia espiritual pra Rosa, mostrando o mundo de outra perspectiva, já que é um cara que não se importa muito com os bens materiais. Ele também oferece os serviços pra arrumar a casa e a Rosa aceita. Porém, o que acontece é algo diferente do que ela tava esperando. Ele começa a pegar as tábuas do assoalho pra construir um barco pro Elias ir embora. E acho que essa é a primeira vez que a Rosa percebe que os bens materiais não são as coisas mais importantes na vida. Por que ele não se despediu de mim? Vocês já não tinham se despedido? Na verdade, não. Não achei que ele fosse embora. Em paralelo a isso, a inundação continua acontecendo e cada vez mais entrando dentro da casa. É como se não houvesse o que fazer com aquele local, ele vai ser destruído de uma forma ou de outra, e a Rosa ignora isso. Por que você nunca fala da inundação? Eu não tenho nada pra falar. Ela também disse que tudo o que ela queria era um local bom pra criar histórias e boas lembranças. Mas o que ela não percebeu é que isso já poderia estar acontecendo se ela não tivesse tão focada em um sonho inútil. Tenta enxergar as coisas boas que você fez. Ame o seu passado, mas siga em frente. A Rosa é uma daquelas pessoas que ignora a realidade, e eu sinto que venho tocando muito nesse assunto aqui no canal, porque quase todos os problemas de todos os personagens é ser negligente quanto à realidade. Não dá pra vencer um mundo que não tá jogando. No final, ela tem uma viagem alucinógena por conta da neblina, que pode ser uma alusão a rituais espirituais sobre despertar, e por conta disso ela percebe que o que ela mais queria já estava acontecendo, e ela poderia perder tudo. Ela ativa uma alavanca que o Cosmos construiu com o objetivo de desprender a casa do lugar onde ela estava e a transformar em um barco. Naquele momento, a casa, que era um obstáculo para que as coisas se realizassem, que prendia a Rosa naquele sonho fútil, se tornou o caminho para uma vida melhor. E de acordo com Marco Aurélio, o obstáculo se torna o caminho. Portanto, mesmo o que te prende pode um dia te libertar. Bom, daqui pra frente, o que se sabe sobre eles é um mistério, mas com certeza criaram boas memórias, ou não. Pode ter dado tudo errado. Vai saber. Mas o que é de errado, né? Existem algumas coisas que os 3 contos têm em semelhança. Todos eles se passam na mesma casa, todos eles têm hóspedes indesejados e vontades luxuriosas de seus donos. No primeiro, Raymond tinha vontade de fazer inveja nos outros, e isso foi o motor que alimentou sua derrota. No segundo, o rato queria muito vender a casa de todas as formas possíveis, mas ele aprendeu que os contratos invisíveis e o destino podem não estar do seu lado. E no terceiro, a Dona Rosa lutou contra a mais implacável de todas as coisas, a realidade. E no fim, acabou tendo que transformar o seu obstáculo em seu caminho. Em todos os contos, essas pessoas perdem alguma coisa, mas não necessariamente o perder deles é algo negativo. No primeiro, o Raymond perdeu a casa e a família, mas para Mabel aquilo pode ter sido uma experiência boa, já que ela pode ter salvo a sua irmã daquele mesmo destino cruel. No segundo, o rato queria muito vender a casa, mas ele acabou perdendo a sua razão, a sua consciência, e acabou de certa forma, entre muitas aspas, tornando a sua essência ali, que era de ser um rato. No terceiro, a Dona Rosa perdeu a vontade dela por um sonho inútil que não significava literalmente nada, que só borrava a visão que ela tinha das coisas de verdade. Portanto, por mais que eles tenham perdido várias coisas, talvez não tenha sido ruim, sabe? Só tenha sido um obstáculo que se tornou o caminho. Hamlet はある。